Hoje de manhã quase que eu não consegui ler o texto aqui que eu preguei. Vamos lá em Gênesis 35, agora eu vou conseguir ler esse texto, tem muita luz aqui, não é possível, né? Nós estávamos numa mesa de almoço hoje, e estava lá os quarentões, e tem uma pessoa especial que eu sempre ficava brincando, já chegou nos 40 e tal, aí quando eu falei que eu não estava enxergando bem, a pessoa, está vendo? Você falou tanto que agora é com você. Gênesis 35 tem hora que a idade chega, né? Mas eu vim aqui nessa noite bem preparado para essas letras não embolar a minha visão, tá? Tem aqui 2 Bíblias aqui e essa mega aqui atrás, né? Tem hora que eu esqueço. Todos encontraram? Amém. Diz assim: Deus disse a Jacó, preste muita atenção, suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos da sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa, venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tem andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que estavam com ele chegaram a Luz, ou Betel, na terra de Canaã. Neste lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Pai, no nome de Jesus, aleluia, canta lá basura e anda lá amarras. Nós queremos te louvar por essa noite. Nós queremos bendizer ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito neste lugar. Senhor, rogamos que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, trazendo-nos iluminação, entendimento, orientação. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, obrigado por ter levantado. Meus irmãos, eu queria conversar com vocês nessa noite sobre um tempo de restauração na família. Um tempo de restauração na família. Quero conversar com vocês sobre isso. Um tempo novo na família. Esse texto, ele vai trazer aqui essa perspectiva. Veja bem, eu faço questão de explicar o contexto, porque eu acho que fica mais proveitoso o entendimento. Vocês conhecem a história de Jacó. Se eu não estou muito equivocado, a Bíblia começa a se deter na história de Jacó quando fala do seu nascimento. E se eu não estou muito equivocado, e para não passar desapercebido, eu vou voltar aqui, capítulo de número 25, começa a falar sobre a história de Jacó e também de Esaú. Porque é no capítulo 25 que fala que Isaac orou 40 anos pela sua esposa, 20 anos, e depois que ele orou 20 anos, Deus fez com que Rebeca ficasse grávida. Então veio gêmeos, Isaac, Jacó e Esaú. Aqui começa a história deles. Todos vocês conhecem a história e sabem que o nascimento foi um pouco complicado. Jacó, ele nasce segurando o calcanhar de Esaú, por isso o nome Jacó, trapaceiro, usurpador. Havia uma preferência de Rebeca por Jacó e de Isaac por Esaú. Vocês também estão antenados sobre isso. Nós já até pontuamos que é um problema, quem tem mais de um filho, você manifestar a preferência. Isso gera guerra dentro de casa. Pois bem, Jacó não tinha esse nome à toa, ele agia de forma traiçoeira de fato. E o texto diz no Gênesis capítulo de número 27, que um dia Jacó trapaceou mais uma vez Esaú e lhe tomou a bênção da primogenitura. E houve uma guerra naquele lugar. Pasmem, vocês já têm essa informação e é para refrescar a memória de vocês. Eles tinham, os dois, quantos anos? Alguém lembra?
70 anos de idade quando eles tiveram essa briga. 70 anos de idade, imagina. Então, quando Esaú chega com a caça e percebe que Jacó havia enganado ele, o seu pai, a Bíblia diz no capítulo 27 que Esaú enche de fúria o seu coração. E ele começa a premeditar a morte do seu irmão. Porque o seu irmão mais uma vez se sentiu roubado e enganado. Rebeca, ela percebe a fúria de Esaú e rapidamente prepara Esaú para fugir. Para que Jacó não viesse ser morto pela mão de Esaú. Agora nós estamos no capítulo 28. Com 70 anos de idade, 71 anos aproximadamente, Jacó sai fugido da sua casa para ir à terra dos seus parentes, na casa de Labão, seu tio, Padã Arã. A Bíblia diz que esse moço, ele sai da sua casa apenas com uma trouxa de roupa, e trouxa de roupa aqui é por minha conta, e ele vai em direção a este lugar, Gênesis capítulo de número 28. E o texto diz que ele coloca uma pedra para descansar, e ali naquele lugar em fuga, com 71 anos de idade, aproximadamente 72, Deus se manifesta a Jacó, e essa manifestação dar-se-á da seguinte maneira: ele tem uma visão de uma escada que dava da terra até o céu, os anjos subiam e desciam na presença de Deus. Jacó é tomado por um pavor e por um temor muito grande, ele fica impressionado com essa manifestação, e logo ele chega a uma conclusão: Deus está neste lugar, Deus está presente aqui. Deus começa a se manifestar a Jacó. E a Bíblia diz no capítulo 28, terminando o 28, que diante dessa manifestação, Jacó vai fazer um voto ao Senhor. Se não vejamos, capítulo 28, verso 20. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta vida, nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Perceba que Deus ainda não é o Deus dele. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Nessa primeira manifestação, com 71 anos de idade, Jacó tem uma percepção de Deus. Deus se manifesta a esse sujeito, e ele faz um voto, como eu acabei de ler. Termina esse episódio, Jacó segue viagem. E ele chega na casa de Labão, seu tio. Ali ele vai se enamorar por Raquel ou por Lia, eu não sei aqui a sequência, mas ele vai casar com essas duas meninas. E ele fica ali cerca de 20 anos na casa do seu tio. 20 anos trabalhando para o seu tio, e nós já estamos no capítulo de número 30. E quando chega um momento na vida de Jacó, 20 anos depois, Deus se manifesta a Jacó. Agora ele está com 91 anos de idade. 91 anos. Deus se manifesta a Jacó no capítulo 31 e no verso 3, Deus diz assim para ele, perceba: e o Senhor disse a Jacó: volta para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Deus se manifesta a esse homem com 72, e aos 92 Deus volta a falar com ele. É lógico, Deus falou em algumas situações aqui no capítulo 30, você lembra lá do gado malhado e salpicado. Mas aqui Deus fala assim: Jacó, está na hora de você voltar à sua casa, voltar para Betel, voltar para Canaã, está na hora. E quando Jacó volta, ele tem uma experiência extraordinária, e é impressionante como Deus cerca esse sujeito. A Bíblia diz que quando Jacó volta, Jacó é recebido por anjos, capítulo 32, verso 1. Jacó também seguiu o seu caminho, os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os viu, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu o nome daquele lugar Manaim. Deus estava preparando Jacó para de fato mudar a vida de Jacó, porque no capítulo 32, verso 22, todos vocês conhecem, nós temos a famosa passagem Peniel: eu vi a face de Deus. Jacó, com 92 anos de idade, ele entra no Val de Jaboque, ele luta com Deus. Ali é Jesus pré-encarnado, vocês também sabem disso, é uma teofania, é uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento, é o anjo do Senhor. Jesus está ali, e Jesus tem uma batalha com Jacó. Jacó se agarra ao anjo, que é Jesus, é uma expressão, e a Bíblia diz que ele luta com o anjo, e ele vê Deus face a face, e a sua vida é mudada, sua vida é transformada, de modo que com 92 anos ele sai mancando com a coxa, ele entra como Jacó, sai como Israel. Aquele sinal na sua coxa evidenciava, era testemunho que ele havia tido um encontro com Deus, e ele sai como
Israel, príncipe de Deus, lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Nesse interim, voltando no capítulo 31, verso 3, qual foi a ordem de Deus para Jacó? Volta para a terra dos seus pais. Após esse encontro, capítulo 33, ele tem um encontro com Esaú. Foi uma emoção tremenda. A Bíblia diz que eles choraram muito. 20 anos sem se ver, eles fizeram as pazes. Coisa linda, né, irmãos? 2 irmãos. E quando Abraão é sepultado, os 2 estão sepultando o pai. Eles realmente fizeram as pazes. Jacó manda uma comitiva na frente, aquela coisa toda. Vocês conhecem a história, capítulo 33. Jacó faz as pazes com Esaú. Um momento lindo daqui dessa história. E ele segue o seu caminho. Só qual que é a ordem de Deus? Volta para a casa dos teus pais. Essa é a ordem de Deus. E é aqui que eu quero me deter. Só que quando você chega no capítulo de número 34, Jacó muda a direção. Jacó não vai para Canaã, Jacó não vai para Betel, Jacó vai para Siquém. Nós estamos agora no capítulo de número 34. Jacó ele vai para Siquém. Perceba o que acontece ali em Siquém. Acompanhe comigo o verso 1, 34, 1. Certa vez, Diná, a filha de Lia, que dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu e agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer ao seu pai Amor: consiga-me aquela moça para que seja a minha mulher. Quando ele chega nessa terra, e curiosamente é o nome aqui também do sujeito, do príncipe, a Bíblia diz, perceba, aonde Deus mandou Jacó voltar? Para a casa dos seus. Isso aqui é fundamental no que eu vou pregar nessa noite. Se você não gravar isso aqui, você vai perder tudo. Deus mandou Jacó voltar para a casa dos seus, só que Jacó vai para outro lugar. Aqui acontece uma grande tragédia na família de Jacó. A sua filha é violentada. Sua filha é estrupada. É isso que está aqui. Eu não tenho tempo de me deter nesse texto, mas você vai perceber que Jacó, ele não faz nada. Os irmãos de Diná, os filhos de Jacó, ficam furiosos, nervosos com a situação. E eles vão tramar, eles vão orquestrar uma forma de vingar desse povo. Eu vou resumir a história. Era costume, como aliança de Abraão, circuncidar a criança ao 8º dia, se eu não estou equivocado. Aí que de forma maliciosa os filhos de Jacó fizeram? Nós só daremos a nossa irmã vocês se vocês se circuncidarem. Ô irmãos, era para cortar o prepúcio do órgão masculino. Isso devia ser muito dolorido e precisava de uns dias para recuperação. Quando eles topam fazer aliança, o que os filhos de Jacó fazem? Os filhos de Jacó se armam de espadas e faz uma chacina, um banho de sangue. Eles vingam a irmã. Jacó está perplexo, Jacó está estarrecido, Jacó está num pinheirote, num beco sem saída. Jacó está numa fase muito difícil. Sua família está arrebentada, sua filha é violentada, é desrespeitada, os seus filhos assassinos, 12 filhos. Ele tem que sair rapidamente daquele lugar, porque o medo de Jacó é que os cananeus, os fariseus, para vingar o sangue desse povo, viesse contra eles. E ele era uma tribo pequenininha. Quem era a tribo de Jacó? As suas esposas, os seus filhos, os seus servos, uma tribo pequenininha. Jacó agora se vê em uma situação difícil, mas aonde tudo começou? Começou na desobediência. Deus manda ele voltar à casa dos seus pais, ele entra para outra terra. E eu estava estudando lá em casa agora à tarde, e eu estava tentando entender qual é o significado da palavra Siquém. Porque Deus manda ele ir para Betel. Betel a gente sabe que é a casa de Deus. Siquém traz uma ideia de modernidade. Siquém traz uma ideia de ombro. Siquém traz uma ideia de virar as costas. Quando Deus dá uma ordem para Jacó com 92 anos de idade, esse sujeito agora é crente. Porque ele não era até o 32, ele era um religioso. Agora ele é crente. Mas em vez de ele ouvir Deus,
E ir para Betel, ele vai se aventurar em Siquém, desobediência. Esse Siquém, eu vou ficar com dois significados. Primeiro, tentar empreender algo novo sem a bênção de Deus. Acessar algo novo. Virar as costas para aquilo que Deus está me direcionando para fazer. Vocês estão comigo, amém? Siquém traz essa ideia. E o que nós vamos perceber? Uma grande tragédia aconteceu neste lugar. Uma grande tragédia aconteceu neste lugar. Ficam comigo aqui? A filha é violentada. Imagina a filha. Os filhos com a mão cheia de sangue. Numa terra estrangeira. Não é para rir, não, é para chorar. Sua família arrebentada. E você sabe que a culpa é sua. Porque desobedeceu. Sabe o que é você ver para sua família, ver sua família destruída, e você falar assim: olha, a minha família está detonada, mas eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Agora, sabe o que é olhar para sua filha? Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando? E a sua filha numa situação difícil, o seu filho, e os seus filhos com a mão cheia de sangue, e você voltar o retrovisor para você numa introspecção e falar assim: olha, como se não bastasse toda essa tragédia, isso tudo aconteceu porque eu estou desobedecendo, porque eu virei as costas, e eu não dei ouvido ao que Deus falou comigo. Irmãos, e é impressionante esse texto, porque o comentarista diz que no capítulo 34, não há nenhuma menção do nome de Deus no 34. Deus não aparece no 34. Deus não aparece. Você tem um Jacó com 92 anos, de tantas experiências. Jacó deveria, não sei, ir para a varanda da sua casa mancando, e quando ele mancava, viu uma mensagem ao seu coração: eu tive um encontro com Deus. Mas ele volta mancando para dentro da sua casa, e talvez numa mesa gigante, almoçando com seus filhos, a sua filha, e ele se depara com aquela situação tão difícil, e carregando um peso no coração. A culpa é minha, a responsabilidade é minha. De modo que o nome de Deus não aparece nenhuma vez. Mas o que nós percebemos aqui, irmãos? A vida, como a vida de Jacó, ela é feita de muitos recomeços. Apesar dos nossos erros, apesar dos nossos desacertos, apesar de às vezes nós enfiarmos as mãos pelos pés, apesar de às vezes nós virarmos as costas para Deus, Deus é aquele que na sua bondade e misericórdia nos dá a oportunidade de recomeçar. Deus nos dá. Quando nós não percebemos Deus aqui no 34, a presença de Deus, o nome de Deus, o que isso nos ensina? Quando Deus está ausente em nossa vida, o fracasso é inevitável. Inevitável. Se Deus não está nesse negócio, eu não sou profeta do caos, nem um profeta pessimista, nem para anunciar maldição. Mas se você é alguém que tem virado as costas para Deus, o fracasso te aguarda. O fracasso é inevitável. Aonde Deus está ausente, ali há confusão, ali há perdas, ali há lágrimas, ali há sofrimentos. Por quê? Volta à casa dos teus pais. Siquém, ele vira as costas para a voz de Deus e entra em Siquém. Quantos estão entendendo? Digam amém. Só que o capítulo de número 35, e essa é a boa notícia, o nome de Deus aparece cerca de 11 vezes. 11 vezes. Agora que você já está arrebentado, agora que a sua família já está destruída, agora que você já enfiou os pés pelas mãos, eu queria que nessa noite você parasse e retomasse o caminho. Retome o caminho. Pastor, teve muitas perdas. Pastor, tem coisas irreparáveis. Era irreparável, irmão. Como é que é ressuscitar aquela turma? Tem perdas que não tem como mais você mudar o quadro, mudar o cenário. Mas você não tem que continuar na tragédia, você não tem que continuar no caos, você não tem que continuar quebrando a cabeça como Jacó.
Deus se apresenta a você nessa noite aqui, irmão, nesse culto. Deus se manifesta a mim e a você. Irmãos, e nos convida para retomarmos o caminho da obediência, o caminho de onde Deus está conosco. O nome de Deus aparece aqui no capítulo 35, 11 vezes. Um comentarista que eu estudei, ele diz assim: olha, se no 34 não tem Deus, nem o seu nome, no 35 tem 11 vezes. Quando Deus aparece, é como sair de um deserto e ir para um jardim cheio de flores, de perfume, de água, de manancial. Deus tem algo novo para a minha vida, Deus tem algo novo para a minha família, Deus tem isso para a tua casa e para a tua vida. Deus restaura Jacó no 35. E o que nós percebemos nessa restauração? Vamos aqui acompanhar o texto. Olha o verso 1. Deus disse a Jacó. Irmãos, cada dia que eu leio a Bíblia, você também é assim. A gente fica pasmo com Deus. Que Deus bom. Que Deus gracioso. Que Deus extraordinário. Que Deus que não precisa de mim, insiste comigo. Eu que sou verme de Jacó. E eu que não consigo fazer nada para impressioná-lo, surpreendê-lo, porque Ele é Deus. Mas quando a gente lê as Sagradas Escrituras, que Deus, muito mais do que Deus, nosso Abba, o nosso Pai. E Ele não desiste. Talvez você fez tantas coisas erradas, você enfiou tanto os pés pelas mãos, você virou tantas costas para Deus, e a minha introdução, eu acabei de pintar o quadro da sua casa. Apesar de tudo isso, assim como Ele se apresentou para Jacó, é como se tivesse aqui o seu nome no capítulo 35, Deus disse a Alain, Deus disse a Pedro, a João, a Paula, a Flávia, a Conceição, Deus disse a Vera, sobe para Betel. Deus vem ao nosso encontro. Deus vem ao nosso encontro para nos restaurar. E a restauração, em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma obra exclusiva de Deus. É uma obra de Deus. Ela não depende de nós. É uma obra exclusiva de Deus. Nós não temos como fazer isso. É obra exclusiva de Deus. Lembra 37 de Ezequiel, verso 2? O profeta, ele dá uma passeada no vale de ossos secos, e diz assim: havia muitos ossos, os ossos estavam sequíssimos. O profeta estava dizendo assim: o problema é grande e faz tempo que tem um problema. Aí Deus pergunta para ele lá pelo verso 3 assim: Ezequiel, poderão esses ossos viver? Aí lá no verso 11, depois de todo aquele reboliço que você sabe, a Bíblia diz que colocou um exército sobremodo excelente. Aí a Bíblia diz lá no verso 14 de Ezequiel 37, que Deus soprou o Espírito sobre aquele exército. Meu irmão, não importa quão aguda seja a crise, não importa o tamanho do problema, não importa quanto tempo essa crise, o Deus de Jacó, o Deus que está aqui nessa noite, é poderoso para nos restaurar. É poderoso para restaurar a nossa família. Decanta lá basura e anda lá amarras. É uma obra exclusiva de Deus. E por que é uma obra exclusiva de Deus? Jacó não tinha forças morais, Jacó não tinha forças espirituais para reerguer das cinzas, pois ele estava desmoralizado em Siquém. Desmoralizado. Filho é violentado, os filhos assassino, e os filhos ainda censuraram o pai: o senhor não vai fazer nada. Jacó não tinha condições. Jacó estava à mercê de ser atacado e ter um banho de sangue na sua casa. Gênesis 34, 30. Em suma, Jacó estava encurralado num piairote, num beco sem saída. Quando tudo parecia perdido, filha violentada, banho de sangue pela mão dos seus filhos, os ferezeus, os cananeus poderiam retaliar. Parecia que tudo estava perdido. Aleluia. Mas Deus entrou na história de Jacó. E Deus entrou mais uma vez na história de Jacó para restaurá-lo. Meu irmão, talvez tudo está perdido na tua vida, mas em nome de Jesus, que essa palavra seja profética na tua história. Deus entra na tua história, Deus entra no teu dilema hoje para te restaurar, para te dar livramento. Um comentarista diz assim: Deus encontrou Jacó na intensidade do vívido sofrimento espiritual produzido pelo crime contra Diná e pelos crimes cometidos
por seus filhos. Deus o encontra nessa tensão, nesse ambiente aterrorizante, e Deus restaura Jacó. Deus restaura a sua família, e Deus fala com Jacó: sobe para Betel e ali erga um altar. É a primeira vez que Deus pede um altar, sabia? Deus não pediu altar para Abraão, a não ser o Moriá. Deus não pediu altar para Isaac. Esse é o primeiro altar que Deus pede. Quando Deus diz assim: sai de Siquém, sobe para Betel, o que Deus está dizendo para Jacó? Jacó, retome o caminho da obediência. Retome o caminho da obediência. O que você deveria fazer, não está fazendo? Faça. Aonde você deveria estar e você não está, esteja naquele lugar. Parece um pouco a mensagem que eu preguei de manhã. Obedeça. A Bíblia diz, irmãos, que Jacó então ouviu, e ele levantou, ele sacudiu a poeira, as tragédias de Siquém. Agora ele não vira as costas para Deus, ele vira as costas para onde? Para Siquém. A restauração, ela é uma obra exclusiva de Deus. Sabe qual é a boa notícia? Talvez você não tenha mais nenhuma esperança, talvez você já perdeu a fé, e em mim, em você não há força nenhuma, mas Deus entra, irmãos, e faz. Deus é poderoso para fazer. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Alguém diz com muita propriedade: não há nada que Deus começou e não termine. O que Ele começou, Ele vai terminar na tua vida. Deus não deixa nada pela metade, querido. Deus não deixa nada pela metade, minha irmã. Ele começou, Ele vai terminar, porque Ele é o Senhor. Filipenses 2,13, olha: Ele que opera em nós, tanto querer como efetuar. Capítulo 3 de Efésios, lá pelo verso 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Está vindo restauração aí na tua vida, e sabe quem vai fazer? É o Deus Altíssimo. É o Deus Altíssimo. Em segundo lugar, se a restauração ela é algo exclusivo de Deus, a restauração passa pelo rompimento com o pecado. Olha o verso 2, 35:2. Disse, pois, Jacó aos da sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Primeiro, eu vou virar as costas para Siquém, não importa os prejuízos que eu tive lá. Segundo, eu vou esperar em Deus a restauração. Terceiro, com o que eu estou precisando de romper? O que está me atrapalhando? O que está sendo um peso na minha vida? O que está pesando? Irmãos, o que nós aprendemos aqui? O primeiro requerimento da aliança é um compromisso exclusivo com o Senhor. Não tem como ter compromisso com Deus e compromisso com o ídolo. Não tem como ter compromisso com Deus e compromisso com a idolatria. Não tem como ter compromisso com Deus e compromisso com o pecado. A idolatria foi o maior laço de Israel. Pasmem. Por que Deus mandou o reino do norte para a Síria? Por que Deus mandou o reino do sul para a Babilônia? 70 anos na Babilônia, para quê? Para tirar a idolatria. Tirar a idolatria. Graças a Deus que 70 anos depois, na Babilônia, nunca mais Israel entrou pelo caminho da idolatria. A idolatria sempre foi um laço, sempre conduziu o povo de Deus ao caos, ao pecado. O que sempre destruiu Israel não era o que vinha de fora contra Israel, era o que estava dentro. Irmãos, o que nos arrebenta não é o inferno, não é o diabo. Quem é o diabo para tocar em nós, irmãos? A palavra diz que quanto a Jacó, não vale encantamento. A palavra diz que 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A palavra diz que o maligno não pode tocar naqueles que são de Cristo. O que nos arrebenta são os ídolos, é o que está aqui dentro. Moisés faz um discurso em Deuteronômio 7, 25 e 26. Quando vocês entrarem na terra, abra mão dos ídolos. Quando está lá na terra, Josué 24, ao 14, 23 e 24, Josué diz assim: gente, agora que a gente está na terra, livre-se dos deuses. Se você quer restauração, se eu quero restauração, nós precisamos romper com o pecado. Nós precisamos servir exclusivamente o Senhor. O que está tomando o lugar de Deus? O que está tomando o tempo de Deus na sua vida?
Isso se constitui, irmão. Quando aqui na igreja evangélica cristã, seja ela qual for, aliás, a gente fala de idolatria, a gente só pensa nas imagens de escultura, mas não, tem muitas outras coisas. É carro, é dinheiro, é esposa, é filho, é neto, é namorado, é tudo que toma o lugar de Deus. E Deus está falando assim: rompe com aquilo que tem tomado o meu lugar, rompa com o pecado, rompa com a idolatria. Vamos lá de novo? 2. Disse, pois, Jacó aos da sua casa e a todos que estavam com ele: livre-se dos deuses estrangeiros que estão com vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. O que é trocar de roupa? Mudar as vestes significa recomeço, pois assim como a sujeira, o pecado nos contamina e deve ser removido. As vestes velhas e sujas retratam a vida antiga e os seus erros. Então, numa linguagem espiritual teológica, trocar de roupa é deixar para trás a vida antiga, é se despir da idolatria, é se despir de uma vida contaminada. Vestes novas fala de festa, vestes novas e limpas fala de nova vida. Lembra de Lucas capítulo 15, verso 22? Traga uma veste para o menino, o filho pródigo, está lembrado? Apocalipse capítulo 3, verso 18, fala de uma novas vestes novas. Nós não podemos continuar da mesma maneira, irmãos. Nós precisamos romper com o pecado. Nós precisamos tirar essas vestes sujas de pecado, da velha vida. Nós precisamos nos arrependermos com sinceridade. Olha o verso 4, 35:4. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Eles ouviram, e eles colocaram em prática. Houve um arrependimento sincero. Houve uma decisão de fazer uma faxina espiritual, de romper com práticas idólatras. Talvez não é o nosso caso, graças a Deus. Mas o que é que você precisa romper? Quais são as vestes sujas que você precisa despir? Deus sabe, você sabe. Deus sabe, você sabe. Amados irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? O arrependimento sincero é demonstrado pelo rompimento com o pecado. Uma vez que a bênção de Deus não flui onde o pecado está aninhado. Se o pecado está aninhado no coração, Deus não abençoa. Precisa haver um arrependimento sincero. Primeiro vem o arrependimento sincero, depois vem a bênção da restauração. Jacó recolheu todos os ídolos, Jacó recolheu tudo aquilo que simbolizava idolatria e enterrou em Siquém. Siquém significa virar ele virou as costas para aquilo que contaminava. Está na hora de você virar as costas para aquilo que tem sido uma pedra de tropeço na sua vida. Está na hora de você virar as costas para aquilo que entristece o coração de Deus. Meus irmãos, está na hora de nós mudarmos as nossas vestes. E em Deus nós podemos ter novas vestes, porque Ele não desiste de nós. Queridos, o que nós aprendemos aqui? Às vezes nós caímos, às vezes nós continuamos com as vestes antigas, às vezes nós pisamos no tomate, como eu costumo dizer, pisamos na lavoura toda. Mas eu venho aqui nessa noite não apenas para lhe apontar isso, mas eu queria dizer, não importa quantas vezes nós venhamos fracassar na jornada, nós sempre poderemos nos contar com a misericórdia de Deus. Nós sempre poderemos, quando arrependido, nos voltarmos para o Senhor e obedecer ao Senhor de todo o coração. Rompa com o pecado. Tenha um arrependimento sincero. Faça uma introspecção sincera. Eu até sugiro que você chegue na sua casa hoje, olhe para o espelho e converse com você mesmo. Converse com a sua alma. O que não está legal aqui? Por que a gente vai ao cabeleireiro? Porque olha no espelho, né? Preciso cortar. Por que a gente pinta o cabelo? Não é o meu caso, mas tem muito branco. De vez em quando a gente olha para o espelho, preciso de fazer uma dieta. Eu particularmente, urgentemente. A gente percebe que não está legal. Só que nós devemos ter essa didática com a vida espiritual. Olhar para o espelho de Deus, que é a palavra, e dizer assim: o que está alinhado no meu coração? O que está comprometendo a restauração de Deus na minha vida? Rompa. Quem está tendo prejuízo, quem está perdendo com isso é você e a sua família. Quando estão me entendendo, diga glória a Deus. Terceiro lugar, a restauração exige disposição de obediência. Olha o verso 3. Venham,
vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da angústia, e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Venham comigo, vamos até lá. Disposição para obedecer, disponibilidade para obedecer. Irmãos, Jacó agora está liderando a sua família no caminho certo. Ele toma a dianteira, ele dá uma ordem, e uma ordem expressa para todos, assim: ó, vamos nos levantar, vamos subir a Betel. Ele está chamando a sua família para ir para a casa de Deus, para a presença de Deus. Ele está trazendo a sua família para o território da obediência, e ali ele levantará um altar a Deus. Para onde você está conduzindo a sua família, querido? Você que é o cabeça da casa, o líder, o sacerdote, o profeta. Jacó assume a responsabilidade. Jacó está levando a família dele para Betel, para a casa de Deus, para o lugar da obediência, para o lugar da bênção. E ali ele vai estabelecer um altar ao Deus que respondeu a ele no dia da sua angústia e o acompanhou por onde ele andou. Voltar a Betel é voltar 20 anos atrás, na mente dele. Não, no dia que eu estava fugindo de Esaú, Deus apareceu para mim. Olha que Deus, hein? Por isso que diz o Salmo 46, verso 1. Ele é o nosso socorro e refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da... Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, é isso que está lá. Salmo 46, 1, Salmo 46, verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que Jacó fala para a família? Gente, vamos nos levantar, vamos para Betel, vamos romper com o pecado, vamos ter coração quebrantado, vamos nos dilatar diante de Deus, vamos para o lugar da adoração, um lugar onde Deus um dia me assistiu, e vamos estabelecer ali um altar. Irmãos, é preciso agir, é preciso agir, é preciso agir. Eu vou sair daqui hoje, eu vou pôr um ponto final nisso, vou pôr um ponto final nisso, um ponto final nisso, um ponto final. Então põe mesmo. É hora de agir. A restauração de Deus, ela está guardando a sua ação. É hora de se levantar e subir para Betel. Mas subir para Betel exige disposição e esforço. Ou seja, não dá para subir a Betel levando bagagem extra. Não entra. No céu não entra com bagagem extra, porque estreito, apertado é o caminho, estreita é a porta. Você tem que se esforçar. Irmãos, nós estamos tão acostumados com algumas coisas que é difícil até de largar. Misericórdia. Nós estamos tão acostumados com tanta mentira que virou natural. A gente está tão acostumado a quebrar princípio que a gente nem esquenta a cabeça. Mas isso traz prejuízo, isso entristece o Espírito Santo. Toma atitude nessa noite, se levante, deixa as bagagens para trás, conduz a sua família ao lugar da obediência, ao lugar da adoração, ao lugar onde Deus está. Então a restauração, ela exige disposição de obediência. Outro ponto, a restauração torna-se evidente no favor de Deus. Olha que coisa interessante, olha o verso 5 e 6. Vamos lá. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos que com ele estavam chegaram à luz que é Betel, na terra de Canaã. Olha que coisa extraordinária. Quando eu reconheço que virei as costas para Deus, em vez de ir para Betel, fui para Siquém. Houve tragédias, perdas irreparáveis. Mas eu não fico estacionado ali, não. Eu vou virar as costas para essa tragédia. E eu espero que Deus me restaure. Eu rompo com o pecado. Há uma conversão sincera. Eu tomo uma atitude. Eu vou para Betel. Deixo as bagagens essas para trás. Eu estou disposto a servir a Deus. Deus entra em cena. Quando eu me posiciono, o que vem sobre mim? O favor de Deus. Se Deus não coloca um pavor no coração dos fariseus, dos cananeus, essa família estava dizimada. Essa família iria morrer. E o que estava sendo comprometido ali? Irmãos, eu vou dar, deixa eu ver aqui, quem responder isso aqui, eu vou dar um belo chocolate Cacau Show. Ninguém nunca ganha esse negócio, né? Menos Fran. Que eu já dou direto. É brincadeira. Se essa família é dizimada, que estava comprometido? Quem falou primeiro? Foi tanta gente que eu estou perdido. Janaína ganhou mais um.
é seminarista, não vale. Se a família de Jacó é dizimada, o Messias não viria. Você percebe? O que Deus faz? Porque Jacó é pai de quem? Judá. Jesus, leão da tribo de Judá. Olha o que estava em jogo. Deus colocou um grande terror, Deus colocou um medo no coração daqueles moradores das cidades próximas, para que não viesse e perseguisse Jacó, os seus filhos. Assim Jacó e toda a sua comitiva chegaram sãos e salvos em Betel. Quando eu me posiciono, quando eu viro as costas para o pecado e me volto para Deus, meu irmão, vem favor de Deus. Sabe, coisas que você não consegue fazer, coisas que fogem do seu controle, Deus põe a mão. Deus faz, Deus realiza, Deus livra, Deus dá vitória. Deus move o coração de homens e mulheres, Deus move o coração de reis, Deus move o coração de generais, Deus moverá o coração de pais, Deus move o coração de chefes, Deus move o coração de amigos, para abençoar a tua vida. É Deus. Quem é que colocou medo? Quem é que colocou pavor no coração daquele povo? Deus. Deus nos guarda. Eu já contei aqui uma experiência que eu tive, né? Um camarada queria me matar e eu passei perto dele e tal, ele não me enxergou, Deus guarda. Eu experimentei isso. Deus guarda. O que é que você propôs voltar e você não consegue colocar a mão? Deus coloca. A restauração, ela torna-se evidente no favor de Deus. Amado, amada igreja do Senhor, aleluia. Quando nós alinhamos a nossa vida com Deus, há céu aberto para nós, há milagre, há favor, há provisão, há intervenção, a ação miraculosa de Deus. E olha, Deus, ele repete a história em Josué 2:9, Êxodo 23:27, quando mais tarde Josué liderou a conquista da terra, o terror de Deus igualmente caiu sobre aquela nação. 7 anos de peleja. Quando eles chegam em Canaã, o terror de Deus toma Canaã. Queridos, era Deus protegendo Israel. Deus quer nos favorecer. Deus quer que experimentemos o seu favor. Para finalizar, a restauração é fruto de uma profunda experiência com Deus. Olha o verso 7. E é o último, que eu li até aqui. Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. A restauração é o fruto de uma profunda experiência com Deus. El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia à presença do seu irmão. Jacó renova a sua aliança com Deus e deixa de construir casas em Siquém para construir um altar em Betel. Ele dá o nome àquele lugar de El Betel, ao lugar, pois, o que nós aprendemos aqui? Não é o lugar em si, mas é o Deus que se manifesta no lugar. Ele queria se estabelecer, fincar raízes em Siquém, mas ele resolve deixar tudo para trás e vai edificar um altar aonde? Em El Betel. Irmão, isso aqui ensina-nos algumas lições. Primeira, quantos empreendimentos não dá certo, não é verdade? Quantas coisas a gente coloca dinheiro, coloca tempo, coloca recursos, o trem não dá certo. Será porque nós não viramos as costas para Deus? Aí chega em El Betel, estabelece um altar, o trem dá certo. Passou então, Siquém é amaldiçoado? Não, Deus mandou Abraão para Siquém, mas não era para Jacó. Irmãos, você é você. O que Deus tem para você é exclusivamente para você. Deus permitiu Abraão em Siquém, Jacó não. Não queira algo que não é para você, não vai dar certo. O que é seu, Deus vai lhe dar. Vai ser bênção para a tua vida, vai ser saúde para a tua alma, vai ser favor de Deus para a tua vida, para a tua história. E El Betel, ele tem uma experiência com Deus. O que significa isso? Não basta apenas conhecer a casa de Deus.
é preciso conhecer o Deus da casa de Deus. Você conhece Deus? Você conhece Deus? Você conhece Deus ou você conhece a Rua das Flores, número 105, centro? Primeira Igreja Batista Nacional. Não basta conhecer a casa de Deus, é preciso conhecer o Deus da casa de Deus. É preciso ter uma experiência pessoal, íntima, profunda. O importante não era o lugar, mas sim o Deus do lugar. E o que ele havia feito em favor de Jacó. Irmãos, isso é libertador, isso é libertador. O que faz a diferença não é o lugar, é se Deus está comigo. Amém? Ouro Preto é uma bênção, porque Deus está comigo. Antônio Pereira foi uma bênção na minha vida, porque Deus esteve comigo ali. Eu não almejo nenhum lugar, se Deus não estiver comigo. Tem pessoas que, Ouro Preto é isso, Ouro Preto aquilo, acolá. Meu irmão, eu não quero saber o que tem Ouro Preto, não, eu quero saber o seguinte: Deus está comigo, então a bênção vai acontecer. Porque aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Você é ouro pretano, mora aqui, uma cidade linda, a gente tem até dificuldade de estacionar, e o povo vem do mundo para tirar foto, você que é daqui fica desprezando, não valorizando. Meu irmão, a questão não é Ouro Preto, a questão é a seguinte: Deus está contigo? Se Deus está contigo, pode ser até na curva do vento, não é aquela ali não, viu? É o lugar mais remoto. Deus está comigo, ali a bênção, ali a provisão, ali a céu aberto. Amém? Finalizando, Jacó teve 3 profundas experiências com Deus em sua jornada. A primeira acontece no 28, quando ele foge do seu irmão rumo a Padã Arã. Ali em luz, Deus se revelou a ele durante a noite numa escada que eu já expliquei para vocês. A segunda experiência de Jacó dá-se-á no Val do Jaboque, Gênesis 32, verso 22. A terceira experiência dá-se-á aqui nesse episódio, quando ele restaura o altar, ele levanta um altar para Deus. Agora que eu estou percebendo isso aqui, olha que coisa interessante. 20 anos atrás, ele faz um altar, nem sabia quem era Deus. 20 anos depois, ele renova o altar. Agora não é mais Betel, é El Betel, o Deus da casa de Deus. Em Betel, Jacó conheceu o Deus de seus pais. Em Peniel, ele conheceu o Deus da salvação. Mas em El Betel, ele conheceu o Deus da sua restauração. Experiências. Agora não é o Deus de Abraão, de Isaac. Agora é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe o que é maravilhoso? Jesus nos deu o privilégio de sermos filhos. Agora ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Alã. Você pode usar o seu nome? Abraão, Isaac e o seu nome. Ele é o Deus de Abraão. Você fala isso com convicção? Não estou falando para você repetir aqui agora, mas você tem convicção disso? Ele é o meu Deus, o meu Deus. Deus não quer apenas que seja Deus dos outros. Deus não quer ser apenas o Deus da salvação. Deus quer ser o Deus da sua restauração. Ele quer se manifestar na tua vida, na tua família, na tua história. Deus quer que você tenha uma experiência profunda com Ele. Amém? Vamos colocar de pé para nós orarmos. Glória a Deus. Então veja bem, síntese do que foi pregado. Deus mandou ele para Betel, foi para Siquém, virou as costas para Deus. Grandes tragédias aconteceu ali. Talvez esse é o seu retrato, o retrato da sua família. Mas não fique por aí. Vire as costas para Siquém e volte para Deus. O que Deus vai fazer, é Ele que vai fazer. Ele vai mover, Ele vai fazer alguma coisa. Ele é Deus. Você não tem condições moral, espiritual, você está arrebentado, você está na lona. Talvez nessa noite Deus está vindo ao seu encontro como Jacó. Você está na pressão, você está vivendo uma situação triste, deplorável. Mas Deus é poderoso para fazer. Rompa com o pecado, arrepende-se com sinceridade, larga aquele que tem tomado o lugar de Deus, sirva ao Senhor de coração, com integridade, exclusivamente ao Senhor. Quando você fizer isso, Deus vai trazer favor, Deus vai trazer provisão, Deus vai fazer um milagre acontecer. Perceba que você precisa ter disposição, é tempo de agir, é tempo de se esforçar. Deus está com você nesse negócio, amém? Deus está com você nesse negócio. Deus falou conosco aqui também o seguinte: será evidente, isso é maravilhoso, todo mundo vai ver o que Deus vai fazer, amém? Quem mais precisa é você, mas todo mundo vai testemunhar.
Todo mundo vai testemunhar. Meu irmão, e nessa retomada, procure ter experiência com Deus. Amém? Como que eu tenho experiência com Deus? Ore mais, leia mais a Bíblia. Irmãos, tem um segredo em adoração, não é? Tem um segredo. Você já percebeu como quando você está cantando sozinho, lavando a cozinha, você já sentiu a presença de Deus? Dá vontade de chorar. Hoje a gente desceu para casa do meu sogro para almoçar, a irmã Salete desceu com a gente, foi ontem aliás, ontem para o aniversário da sobrinha da Fran, nós descemos cantando, Ele exaltado, o Rei exaltado. Eu fui tomado pela presença de Deus. Tem um negócio misterioso na adoração. É lavando vasilha, tomando banho, você está adorando, Deus te visita. Que Deus? É lendo a palavra e Deus vai falando, Deus vai falando, Deus vai falando. É quando você lá na sua casa ou aqui na igreja, você dobra o joelho e coração quebrantado. Sabe o que a gente precisa, gente? Experiência com Deus. Experiência com Deus. A nossa maior necessidade é experiência com Deus. Sabe uma coisa? Ninguém pode fazer isso por você. Só você. De tudo que você tem que buscar a partir de hoje, busque experiência com Deus. Quando Deus fala, o pecado perde a força, os grilhões são quebrados, a vida de Deus se manifesta. Quando Deus fala, o pastor não precisa ficar gritando no púlpito. O pastor não tem trabalho. Irmãos, eu amo quando alguém me procura no gabinete. Pastor, Deus falou comigo e eu estou pregando tem 366 dias. E a pessoa não ouve até o dia que Deus fala. É tão maravilhoso quando alguém me cerca um dia que, pastor, Deus falou isso comigo, eu preciso de fazer. Nós precisamos de experiência com Deus. Ele não quer ser apenas o Deus que te abençoa, como no 28. Ele não quer ser apenas o Deus que te tirou o reino das trevas para a luz. Ele quer marcar a sua vida, Ele quer marcar a sua história, Ele quer te restaurar. Amém? Quero convidar o ministério de louvor aqui, para nós cantarmos um cântico, e eu vou orar com você, e nós vamos finalizar, eu vou ministrar a ceia após a bênção apostólica. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de todo poder, Deus de toda graça, nós clamamos o Teu nome nessa hora, meu Deus. Pai querido, Jacó passou uma das experiências mais amargas da sua vida, porque a pior experiência que ele passou aconteceu no âmbito da sua casa, da sua família. A sua filha foi violentada, os seus filhos agora tinham as mãos manchadas de sangue. Como se não bastasse toda essa tragédia, Jacó carregava sobre si o peso da desobediência. Pai, como se não bastasse o peso da desobediência, os cananeus, os fariseus estavam se armando para dizimar essa tribo, Pai. Mas Jacó foi visitado por Ti, porque o Senhor é o Deus que nos visita nos dias mais dolorosos, nos desertos mais áridos, nos dias mais angustiantes, quando nós achamos que não tem mais saída. O Senhor entra na nossa história e na nossa vida e não nos deixa à mercê. Senhor, a Tua misericórdia nos espanta, a Tua graça nos deixa atônitos, o Teu amor nos constrange, ó Pai. Deus, obrigado, porque a restauração, ela é uma obra exclusiva do Senhor. Não há nós expedientes que possa nos socorrer numa situação como de Jacó, mas quando parece não haver mais saída, o Senhor entra e disse: Jacó, levante-se e suba a Betel. Meu irmão, Deus está te dizendo: levante-se, suba a Betel. Não vire as costas para mim, vire as costas para Siquém, vira as costas para o pecado. Deus, leva-nos a esse lugar de arrependimento, leva-nos a esse lugar de quebrantamento, Pai, aonde nós possamos servir exclusivamente ao Senhor. Deus, a largarmos todo o excesso, troca as nossas vestes nessa noite, como teve vestes novas para o pródigo, Pai. Senhor, fala daquilo que nós temos que nos despir, Senhor, fala daquilo que é sujo, nos contamina e nos dê novas vestes. Obrigado, Pai,
porque quando nós erramos, nós pecamos, mas se nós nos levantarmos e nos arrependermos, sempre poderemos voltar ao Senhor. Sempre há um lugar de renovo, de restauração na tua presença. Ah, Deus vivo, que o Senhor possa evidenciar o favor do Senhor. A palavra diz que o Senhor colocou medo no coração dos cananeus e dos fariseus, de modo que Jacó e a sua família foi poupada. Senhor, faça algo, Senhor, traga favor em nossa vida, em nossa história. Ah, Deus santo e Deus eterno, leva-nos a esse lugar de experiência, leva-nos a esse lugar onde a nossa vida seja marcada, Pai, que nós não venhamos conhecê-lo apenas como Deus que abençoa, apenas como Deus que nos salva, mas que tenhamos experiência face a face e o conheçamos como Deus que nos restaura. Que não venhamos viver de experiências dos outros, mas que como Jacó possamos dizer: Ele é o Deus do meu avô Abraão, Ele é o Deus do meu pai Isaque, mas Ele é o meu Deus, o Deus de Jacó. Pai, que nós possamos ter os nossos olhos abertos. Eu oro para que haja restauração. Eu oro para que haja o teu favor na vida deste homem e na vida desta mulher. Eu oro para que o Senhor restaure os filhos dos seus filhos, restaure o casamento do teu servo, restaure a vida sentimental desse homem e dessa mulher, que talvez tenha orado por uma nova oportunidade, como o Senhor honrou, como o Senhor manifestou na história de Jacó, no capítulo número 35, aos 92 anos de idade. Meu irmão, minha irmã, não é tarde demais. Deus pode fazer algo novo na tua vida e na tua história, para louvor e para a glória do nome do Senhor. Você diz amém? Amém. Aplauda bem forte a Deus. Todos nós vamos cantar quão grande é o meu Deus, que é o seu também. E daqui a pouco nós vamos impetrar a bênção e ministrar ceia do Senhor. Cante com todo o coração. Esse Deus grande está mudando a sua história, em nome de Jesus. Aleluia. Esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluias. Vamos fazer um coral? Amém? Depois de uma palavra dessa, até quem não canta pode cantar. Amém? Os irmãos puxam aí para mim não atrapalhar o negócio. 1, 2, 3. Grande é o meu Deus. Só a igreja. E cantarei. Quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Bem forte, quão grande. Mais uma vez, só a igreja, quão grande. Profetiza isso, meu irmão. Aleluia.
Canta lá basuri anda lá marras. Recala basuri anda lá marras. Canta lá basuri anda lá marras. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos aplaudir mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Estende as mãos assim. Ele é quem faz. Descansa a sua alma. Ele é que vai fazer. É Ele que vai colocar as coisas no lugar. Tudo começa nele. Pai, nós ministramos essa verdade na vida dessas pessoas, aqueles que estão ao nosso alcance. Oramos também pela saúde da irmã Ana Paula, que está em Belo Horizonte. Nós ministramos a cura na vida da tua filha. Pai, entra agora naquele hospital onde ela está. Decanta lá basuri anda lá marras. Levanta a tua filha desse leito. Pai, oramos para que o Senhor possa colocar um ponto final nesse sofrimento, dando a tua filha vida, dando a tua filha livramento e vitória. Todos quantos estão ao nosso alcance que precisam de um milagre, nós ministramos essa verdade que foi pregado nesta noite, para louvor e para a glória do teu nome. Amados irmãos, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante a Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. E você diz: amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez? Glória a Deus.